Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui em mais um momento da Palavra de Deus para podermos refletir na mensagem que Deus tem aos nossos corações hoje. E a Palavra de Deus de hoje tem por título A Edificação, crescendo em nossa jornada cristã. A importância da edificação mútua em nossa jornada cristã. Nos últimos tempos, temos refletido sobre as diversas maneiras pelas quais devemos nos preocupar uns com os outros, e hoje exploraremos o que significa edificar uns aos outros na fé. O que é edificação? Antes de tudo, é essencial entender o que significa edificar. A palavra tem a conotação tanto literal quanto espiritual. Literalmente, pode se referir à construção de algo físico, como uma casa ou uma torre. No entanto, no contexto espiritual, a edificação se refere ao processo de fortalecer e capacitar os outros na fé. É sobre ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente, a se tornarem mais capacitados para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Literalmente construir algo ou o próprio edifício. Um homem constrói uma torre, em Lucas 6,48, como um homem que constrói uma casa. Construir no sentido transcendente, simbólico. Nas Escrituras, há passagem que se referem à igreja como sendo construída ou sendo um edifício. Em Mateus 16,18, Jesus disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Em 1 Pedro 2,5, "Vós, como pedras vivas, estáis edificando uma casa espiritual." Em 1 Coríntios 3, do 9 ao 10, "Você é o edifício de Deus. Preste atenção em como você constrói." Efésios 2,21 fala de todo o edifício sendo ajustado e crescendo em um templo santo do Senhor. Conforme usado nas Escrituras, a ideia é nos edificar espiritualmente, para ajudar a melhorar a capacidade de viver de forma responsável e eficaz, fortalecer, desenvolver, tornar mais capazes, aumentar o potencial de alguém ou de algo, com foco no processo envolvido. É nesse terceiro sentido que estamos nos concentrando em edificar uns aos outros. É importante também esclarecer o que a edificação não é. Não se trata apenas de atividades sociais ou de atender às necessidades materiais do corpo. Embora seja legítimo cuidar uns dos outros em todos os aspectos da vida, a edificação mencionada nas Escrituras se concentra especificamente no fortalecimento espiritual. Além disso, não é apenas sobre se reunir em um determinado lugar, mas sobre o crescimento espiritual genuíno que ocorre dentro do corpo de Cristo. A palavra de Deus nos edifica. Uma parte crucial da edificação mútua é a palavra de Deus. Ela nos ensina, nos corrige, nos repreende e nos instrui na justiça. Passagem em 2 Timóteo 3,16. Quando compartilhamos a palavra uns com os outros, estamos contribuindo para o crescimento espiritual mútuo. A verdadeira edificação acontece quando nos comprometemos em estudar e aplicar a palavra em nossas vidas. A palavra de Deus nos edifica. Atos 20:32, 1 Pedro 2:2, Efésios 4, o 11 e o 12. Observe que em todo obreiro dado envolve aqueles que manejam a palavra de Deus, que equipa os santos para a edificação do corpo de Cristo. À medida que continuamos nosso estudo de edificação mútua, veremos o que a palavra de Deus e o nosso bem-estar espiritual são o foco. 1 Coríntios 14:4 também trata de como procuramos edificar a nós mesmos ou aos outros a mensagem de Deus. As Escrituras nos chamam e demonstramos para edificarmos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Cristo morreu para que pudéssemos obter a salvação, para vivermos juntos com Ele. Portanto, consolem-se e edifiquem-se mutuamente,
assim como estão fazendo. Está encorajando e edificando uns aos outros. 2 Coríntios 12, 19, Paulo e aqueles que estavam com ele observaram que fazemos todas as coisas para a vossa edificação. As igrejas edificadas que estão em Atos 9, 31, depois que Paulo cessou a perseguição, as igrejas que tiveram paz e foram edificadas, em 1 Coríntios 14, o versículo 12 e o 26, em nossa adoração, faça-se tudo para edificação. Edificando uns aos outros como irmãos. As Escrituras nos exortam a edificar uns aos outros. Isso significa que devemos buscar ativamente maneiras de encorajar, fortalecer e ajudar os nossos irmãos na fé. Quando nos esforçamos para edificar uns aos outros, promovemos a paz, incentivamos o crescimento do corpo de Cristo e demonstramos amor genuíno pelos outros. Nossa adoração, nossas palavras e nossas ações devem ser direcionadas para a edificação mútua. Promove a paz, Romanos 14, 19 e o 15, 2 também. Busque as coisas que contribuem para a paz e pelas quais podemos edificar uns aos outros. Cada um agrade ao próximo, levando à edificação. Ela promove o crescimento do corpo, que está em Efésios 4, os versículos 11 e o 16. Espiritualmente, maior conhecimento e pureza, não jogado de um lado para outro. 1 Timóteo 1,4. Paulo advertiu Timóteo como um jovem evangelista para incumbir todos ali de ensinar somente a verdade, nem nenhuma outra doutrina mais, nem de dar ouvidos a fábulas, genealogias intermináveis, que causam disputas em vez de edificação que está na fé. Leva a amar nossos irmãos e sermos sensíveis à sua consciência. 1 Coríntios 8,1, Paulo disse que o conhecimento encha, mas o amor edifica. Seu objeto é abordar assuntos sobre os quais você pode se envolver em sã consciência, mesmo que os outros não possam. Ela leva também ao controle da língua, que está em Efésios 4, 29. Quando procuramos edificar nosso irmão, pensaremos nele em nossa conduta. É um produto da adoração adequada. 1 Coríntios 14, 12 e 26, em um texto onde Paulo está tratando da conduta dentro da adoração. Ele observa que isso deve ser feito para edificação. Nossos atos de adoração, embora todos direcionados a Deus, têm como objetivo nos edificar. Em Colossenses 3,16, ensinamos e admoestamos uns aos outros em nosso canto. Pode envolver disciplina, 1 Coríntios 5, do 4 ao 7, embora não use a palavra edificar, relaciona-se ao nosso crescimento espiritual como corpo de Cristo. Onde não há disciplina e ensino fraco, o corpo corre o risco de ser contaminado pelo fermento da impureza e da ignorância que destruirá o corpo de Cristo. Meus irmãos, a edificação mútua é um aspecto essencial da vida cristã. À medida que nos comprometemos a edificar uns aos outros na fé, fortalecemos o corpo de Cristo e glorificamos a Deus. Que possamos buscar ativamente maneiras de encorajar, ensinar e fortalecer uns aos outros, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos capacite a ser instrumentos de edificação mútua em nosso meio. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco, enquanto buscamos viver em unidade e amor uns pelos outros. Amém. Vamos agora, irmãos, fazer uma oração para encerrarmos essa mensagem de hoje, na reflexão daquilo que edifica a nossa vida em Deus. Amém? Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, entramos em Tua santa presença, Pai. Erguemos nossas vozes em oração para Te agradecer, meu Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Pai querido, pelo dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor.
Obrigado, Pai amado e querido, pela tua mão forte nos guardando, nos protegendo, Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelos livramentos no dia de hoje, Pai. Obrigado pelo dia de trabalho, pelo alimento à nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela nossa família, Pai querido. E aqueles, Pai, que ainda não têm uma família, Senhor. Pai, que o Senhor possa prover, Senhor, uma família abençoada para esse irmão e essa irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Pai, neste momento pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, Pai, nossos pecados, Senhor querido. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor querido, pois somos falhos e pecadores, fracos, falhos e pecadores, Senhor. Dependemos 100% de Ti, meu Pai. Não podemos viver sem a Tua presença um minuto de nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Amém.